Hoje eu queria falar sobre um assunto que está muito em alta nas redes sociais, na internet, virou meme, virou alvo de discussão, que é sobre aquele pastor Mirim. Tá todo mundo falando sobre isso. E eu queria comentar um pouco também. Eu acho que, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que o que estão fazendo é errado. Eu não acho que todo esse movimento seja 100% correto, sabe? E eu queria explicar sobre alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é o seguinte: sobre a religião, eu acho que religião é uma coisa muito íntima, sabe? Na minha opinião, seja você evangélico, católico, seja você ateu, né? Eu acho que o que você tem com a religião é um sentimento que você tem em relação a tudo que você tem na vida. A sua vida você vive baseado praticamente em o que você acredita. Se você acredita em Deus ou não. Ou em alguma doutrina, independente. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. E aí você simplesmente falar que a forma como uma igreja, uma religião funciona é certa ou errada, eu acho que não dá certo. Porque eu acho que cada um tem a sua forma de encontrar a palavra, tem a sua forma de conversar com Deus e tem sua forma de se encontrar no pleno espírito, né? Então eu acho muito complicado as pessoas, todas as pessoas assim juntas, pertencentes a diferentes religiões, chegar e falar, não, aquilo ali tá errado. Por quê? Porque, por exemplo, eu fui criado em uma religião onde não tinham coisas de milagres, as músicas, os hinos que a gente tocava eram todos assim, calmos, devagar, era piano, né, era órgão que era tocado, e isso para mim foi o costume e era a forma onde eu me sentia mais perto, né, da parte espiritual. Já eu tinha um amigo, inclusive, tinha amigos que eles falavam que só conseguia se elevar, se sentir mais perto do espírito quando a igreja ela tinha aquelas músicas mais agitadas, tinha banda, bateria, guitarra, quando o pastor ele gritava, quando exaltava em voz alta, quando presenciava milagres, quando presenciava de repente até aquelas possessões e que o pastor ia lá e fazia o trabalho, né? Enfim, o exorcismo, né? Então, eu acho que é muito individual. Eu acho que cada um se identifica com uma forma de fé. E eu acho que a gente não deveria entrar nesse assunto, porque cada pessoa enxerga de uma forma. O que importa, eu acho, é a pessoa se sentir bem, a pessoa encontrar amparo ali junto a esse tipo de reunião, de organização, né? Então, o primeiro aspecto seria isso. O segundo aspecto é sobre como a gente é muito... A gente não, né? Mas como a internet é muito hipócrita, né? Porque eu sei que é um assunto temporário, eu sei que daqui 1, 2 semanas ninguém vai estar mais falando desse pastor. Mas enquanto durar, vão estar atacando ele, vão estar criticando e olha como ele tá errado. Mas na verdade, cara, tipo, a nossa cultura do povo brasileiro, ela planta muito isso, né? Ela planta muito a questão de você ser influencer, você falar coisas que as pessoas gostam, você expor coisas aleatórias, fúteis. E aí quando você vê que tem toda uma geração que acompanha influencers, youtubers, tiktokers, que fazem conteúdos sensacionalistas, vazios, quererem se tornar esse tipo de personalidade, a gente vai criticar, mas é o que a gente apoia. Tem influencers aí, por exemplo, Luva de Pedreiro. O cara tem milhões de seguidores. Tem TikTokers, tem pessoas assim que tem lá milhões de seguidores. É o que a gente apoia. Se eles têm milhões de seguidores, é o que o brasileiro apoia.
E é o que o brasileiro passa para as crianças, né? Então, quando um pai e uma mãe às vezes não tem paciência e entrega o celular na mão do filho ou deixa o filho no computador, nas redes sociais sem supervisão, e isso é a primeira coisa que aparece para as pessoas, porque não aparece coisas educacionais, né? A superfície da internet, a parte mais acessível, é repleta dessas coisas. Então, essas crianças pegando esses exemplos, eles só vão reproduzir. Então, provavelmente esse pastor, ele não começou ontem com milhões de seguidores. Eu nem sei quantos seguidores ele tem, mas ele não começou ontem com essa fama. Muito provavelmente ele começou ali, postou um vídeo, postou outro, ele viu que os comentários eram instigando, eram achando bonito, continua, persiste, não sei o quê. E hoje ele se encontra assim, né? Ele fala o que fala, faz o que faz, e as pessoas continuam acessando, seja por bem ou por mal, continuam dando um ibope para ele. E entrando mais nessa questão também, não é de hoje que a gente tem charlatanismo em igrejas. Ou a gente nunca viu ninguém vender um pano ungido, uma água ungida, um tijolo do céu. Não é de hoje. E aí hoje todo mundo decidiu atacar o menino de 13 anos. Que aqui eu não tô falando que eu defendo ou não, sabe? Eu acho que a questão maior é por que todo mundo decidiu que agora isso é um problema. O que a gente mais vê, por exemplo, em eleição, é político usar Deus, o nome de Deus para ganhar. Deus, família, pátria e que não sei o que. Fazem cultos, cultuando coisas que sequer sabem se tem na Bíblia, se Deus defende, se Jesus defende, entendeu? Então, assim, eu acredito que isso é um grande movimento hipócrita de todo mundo. Eu acho que isso é um resultado de uma coisa que o próprio brasileiro planta, o próprio brasileiro apresenta para as crianças, né? Porque a criança, hoje em dia, quando você pergunta o que ela quer ser, hoje tem um grande movimento onde as crianças querem ser influencers. Porque elas olham as demais profissões e elas notam que você trabalha, e você não ganha nada. Você perde parte da sua vida, você não pode viajar, você obviamente faz coisas que você não quer, tem muitas coisas que você tem que engolir para fazer. E aí, como influencer passa um cenário onde a pessoa só viaja, a pessoa lida somente com o que ela quer, parece uma coisa super fácil e tem muito dinheiro, tem muita grana envolvida. E aí hoje a gente massacra esse resultado que a gente está plantando e vai piorar. Vai piorar. Então é só uma reflexão mesmo. Eu não acho que esse movimento, essas críticas ao menino sejam válidas, sabe? Eu acho que, poxa, você não gosta disso, para de acompanhar. Não comente sobre. Eu sei que, assim, até eu tô comentando, porque, querendo ou não, é algoritmo, não sei o quê. Mas, assim, eu não consumo isso. Eu só tô comentando agora porque em todo lugar que eu acesso, YouTube, Instagram, tem o Pastor Mirim. E tem lá, fizeram música, fizeram isso, e criticaram, e, ai, como é errado. Mas eu não consumo, eu nem conheço, eu não sei, nunca entrei na rede social do menino, eu nunca vi, eu só vejo os vídeos que circulam aí. Então não consuma, simplesmente não consuma. E é importante para a gente entender para onde está indo o rumo da nossa sociedade, né? É isso, acho que é uma reflexão, acho que vai um pouco contra em direção ao que todo mundo está falando atualmente. Mas é uma coisa de se pensar também. E independente daqui uma semana, duas, isso nem tá se falando mais. E assim a gente vai sobrevivendo o dia a dia do Brasil. É isso.